Na visão da medicina chinesa, as emoções também são causas de doenças. Mas como uma emoção pode causar uma doença? Como que ela pode se manifestar através de sinais e sintomas específicos? Esse é justamente o tema desta aula. Nós vamos falar sobre as emoções e o Qi. E quando nós falamos em medicina chinesa, nós precisamos saber que existem três causas possíveis de doenças: as causas externas, as causas internas e as causas nem internas e nem externas. E as causas de doenças, na verdade, elas são os gatilhos, aquilo que dá origem. Então, o paciente estava bem, ele estava saudável e, de repente, aconteceu alguma coisa que deu origem a um trem patológico que começou a gerar disfunções, ou nas relações entre os órgãos, ou em algum órgão específico, ou até na fisiologia de forma geral. E a partir desse momento, a partir desta causa, a doença ela vai evoluindo. E cada momento dessa evolução é o que nós chamamos de síndromes. Mas falando aí das causas de doenças, nós temos as causas externas, que estão relacionadas aos fatores patogênicos que podem ser de origem externa, ou seja, do próprio ambiente, ou de origem interna, que são gerados a partir de disfunções de dentro do corpo. Aí nós estamos falando do calor, do frio, da secura, da umidade, do vento e do calor de verão. Já as causas internas estão relacionadas às emoções, que são justamente aí aquilo que vai ser falado nesta aula aqui. Nós vamos falar das emoções. E as causas nem internas e nem externas estão associadas à rotina e ao estilo de vida do paciente. Ou seja, é uma terceira categoria que engloba doenças ou causas de doenças que não teve origem nem em fator patogênico e nem nas emoções. Mas quando nós falamos de causas internas de doenças, nós estamos falando das emoções. E na medicina chinesa são listadas 7 emoções principais: a raiva, a alegria, a tristeza, a preocupação, a mágoa, o medo, pavor, terror e susto. Cada uma dessas emoções tem uma relação direta com um órgão, ou, se você preferir, com um movimento. A raiva tem relação com o fígado, portanto, movimento madeira. Já a alegria tem relação direta com o coração, portanto, movimento fogo. A tristeza tem relação com o pulmão, movimento metal. A preocupação com o baço, movimento terra. A mágoa, ela tem uma relação aí também com o fígado, ou seja, movimento madeira. Já o medo, pavor, terror e susto tem relação com o rim, portanto, movimento água. Quando nós falamos das emoções como causas de doenças, é muito importante entender, antes de mais nada, que não é qualquer emoção que vai causar doença. Não é porque você hoje, por exemplo, foi lá dirigir no trânsito, alguém te deu uma fechada, você sentiu raiva, que você vai ter uma doença causada por essa raiva. Ou seja, que essa pequena raiva aí que você passou no seu dia vai gerar um trem patológico no seu corpo. Não é assim que funciona. Na verdade, para a emoção gerar uma doença, ela precisa ou ser muito intensa ou ocorrer por períodos prolongados, ou seja, por muito tempo. Uma emoção intensa, por exemplo, seria aí passar por uma situação de assalto, uma situação de muito risco, e aí sim, essa emoção muito intensa, muito abrupta, pode causar uma doença, ou seja, gerar um trem patológico que vai se manifestar ao longo do tempo até ser corrigido. Na maior parte das vezes, os pacientes eles vêm com questões de causas internas de doenças associadas a emoções que ocorrem durante muito tempo. Seja aquela raiva reprimida num trabalho onde o chefe é muito chato e já está nesse trabalho há 7, 8 anos, ou medo dentro de um casamento abusivo, ou situações aí que a pessoa vai controlando ao longo de muitos anos, mas essa continuidade aí, essas emoções frequentes vão causar doenças também. Então, quando o paciente vem com uma queixa, seja ela qual for, nós precisamos também fazer o entendimento se aquela queixa, se aquela doença tem uma origem nas emoções. Mas cuidado, nem todas as doenças têm origem nas emoções.
nós precisamos também considerar os fatores patogênicos externos e internos e também as causas associadas à rotina e estilo de vida. Hoje, existem várias linhas de atuação na medicina chinesa que olham somente para a emoção. Então, tudo no corpo humano é causado por emoção. Cuidado, porque não é bem assim. Essa emoção precisa ser ou muito prolongada ou muito intensa. E aí vem a grande questão. Como que uma emoção, como que a raiva, como o excesso de alegria, de tristeza, de preocupação, gera doença? Porque do ponto de vista lógico, é um pouco esquisito isso. Nossa, como que a emoção, que é um sentimento, pode causar alterações físicas no corpo? Isso é uma resposta que a medicina ocidental tenta ter até os dias atuais. Eles começaram a entender que as emoções têm relação com as doenças no começo do século XX. Mas recentemente, por exemplo, que a depressão foi considerada uma doença. Já na visão da medicina chinesa, essa relação das doenças com as emoções está diretamente relacionada com o movimento normal do Qi em cada um órgão do nosso corpo. Ou seja, o movimento natural do Qi que acontece numa situação fisiológica. Quando as emoções são muito intensas ou muito prolongadas, o que elas vão fazer? Elas vão alterar o fluxo normal de Qi, causando desarmonia e alterações no processo fisiológico normal. Ou seja, elas vão dar gatilho, elas vão dar início a um trem patológico, ou seja, a uma disfunção, que aí sim vai levar à doença. Então, a emoção não vai causar ali um problema na função do baço, do pulmão, do coração, uma relação aí patológica nas relações entre os órgãos de uma única vez, imediatamente. Não. Na verdade, as emoções elas vão alterar o fluxo do Qi, o movimento do Qi, e aí sim, esse movimento do Qi alterado, ou de forma muito abrupta, de forma muito intensa, ou de forma prolongada, vai gerar a doença. E aí que está a chave do entendimento de como a emoção tem relação com a doença e como a doença tem relação com o movimento do Qi. Então, na forma fisiológica, na forma normal, saudável, cada órgão tem um movimento específico do Qi. Por exemplo, o Qi do pulmão, ele desce, assim como o Qi do coração, ele também precisa descer. O Qi do fígado, ele vai para cima em todas as direções. Tanto que nós falamos que o fígado é responsável por manter o livre e suave fluxo de Qi em todas as direções. O Qi do baço sobe, movimento de transporte, movimento de manter todos os órgãos nos seus lugares adequados. Já o Qi do estômago precisa descender. É o próprio processo de digestão. E lá no aquecedor inferior, o Qi do rim, o Qi da bexiga, o Qi do intestino grosso e o Qi do intestino delgado também precisam descer. Isso para que cada um desses órgãos ou víscera cumpra o seu papel. O rim vai fazer a transformação, a bexiga vai eliminar a urina, o intestino grosso vai eliminar as fezes, o intestino delgado vai atuar na separação e também dentro do processo digestivo, que começa com a alimentação e termina com a eliminação das fezes. Então, cada órgão tem o seu movimento específico. Quando a gente fala de uma situação patológica gerada por uma emoção, o que vai acontecer? Esse movimento de cada órgão, ele vai ficar alterado. Com a raiva, por exemplo, o Qi sobe. E esse subir do Qi associado à raiva, ele é um subir muito brusco, muito imediato. Então, o fígado ele para de difundir o Qi em todas as direções, em regular o livre e suave fluxo do Qi e, de repente, joga para cima. Só que o que acontece? A subida exagerada e abrupta do Qi faz com que, junto com ele, suba o sangue. Por quê? O Qi é o comandante do sangue. O Qi é quem vai gerenciar o movimento do sangue. Então, se o Qi sobe de uma vez, o sangue sobe junto com ele. E aí vai velar os orifícios puros, ou seja, ele vai prejudicar a função dos nossos orifícios, que estão associados aí aos 5 sentidos. Tanto que o paciente que tem um momento muito grande de raiva, uma raiva muito brusca, muito intensa, ele pode até perder os sentidos, ele perde a consciência. Muitas pessoas
num quadro de uma raiva muito intensa, ela vai desmaiar. Por quê? Essa subida muito abrupta do Qi, do sangue, vai fechar os orifícios. O que acontece com esse paciente que está num momento de raiva, quando ele está aí com essa subida exagerada do Qi causada pela raiva? Ele vai apresentar ou uma depressão, ou agitação, ou irritabilidade. O mais comum aqui é a irritabilidade, porque é a subida do Yang, é a subida do Qi. Esse paciente fica muito bravo, é aquele paciente lá que vai brigar no trânsito, que vai brigar com a esposa, que vai bater em todo mundo, que vai ficar ali com uma sensação de nó na garganta muitas vezes, porque às vezes o que vai acontecer? Essa subida, ela gera uma estagnação. Ela para de ter o livre fluxo em todas as direções. Então, ao invés de ir para todas as direções, manter tudo funcionando, ela sobe de uma vez. Então, vai ter essa questão da irritabilidade, mas esse paciente também pode se sentir depressivo. Por que ele se sente depressivo? Porque fica parado. O restante do fluxo do Qi que devia em todas as direções, de repente, fica estagnado. Esse paciente vai ter também nó na garganta, justamente por conta da estagnação do Qi. Então, só está indo para cima, ele não vai em todas as direções, então ele começa a se acumular no alto. Dor de cabeça, então é o excesso do Qi do sangue na região da cabeça. Normalmente essa dor de cabeça é empontada, é uma dor de cabeça bastante intensa. Secura nos olhos. Por quê? Porque o Qi tem característica Yang e o calor é Yang. Portanto, a subida abrupta do Qi para a região do alto vai secar fluidos corporais. Então, esse paciente vai ter secura nos olhos e não só, ele vai ter secura na boca também, seca a saliva. Talvez ele até sinta aí um gosto de amargo na boca, porque secou demais. A menstruação se torna irregular porque perde essa característica do livre, suave fluxo de Qi em todas as direções. A mulher vai apresentar tensão pré-menstrual, mais uma vez por conta da falta de livre fluxo, entre outros. Por exemplo, aí, no quadro, no momento da raiva, o paciente vai experimentar rosto vermelho, olho vermelho, justamente porque tem relação com a subida do Qi e do sangue. Quando nós falamos do coração, ou seja, da alegria, entendendo que aqui não é porque a pessoa está alegre, porque a pessoa está feliz. Nós estamos falando de um estado exagerado de alegria, que chega a ser a excitação. Então a pessoa ela fica tão agitada, tão excitada, de tão alegre, que ela perde a noção da realidade. São aqueles adolescentes, por exemplo, que estão andando em bando, dando risada, e aí eles não se preocupam em atravessar a rua, simplesmente porque eles estão ali imersos dentro daquela excitação geral. O que acontece nesse caso? O Qi, ele relaxa, ele se dissolve, ele fica lá apagando, diminuindo ali, dissolvendo, muito relaxado. O que vai acontecer? A mente não ancora. Então, nesse caso, o que acontece? A pessoa perde a consciência da realidade. Ela está tão preocupada com a alegria dela, com a excitação dela, que ela não se preocupa mais com os riscos de atravessar a rua, ela não se preocupa com os outros, ela tem algumas características aí. Então, além dessas características emocionais, essa pessoa também pode apresentar palpitação. Por quê? O coração perdeu a sua âncora, ele não consegue mais ficar ancorado. E a mente mora no coração. Então, ele vai ter lá palpitação. O coração não vai ficar com o batimento cardíaco coordenado. Lembrando que essa palpitação, ela pode ser real, ter uma alteração aí no batimento cardíaco, ou ela ser somente uma sensação. O paciente tem a sensação da ataque cardíaco. Insônia, porque a mente não é ancorada, então se a mente não ancora, ela fica flutuando e aí a pessoa não dorme. Abundância de sonhos. A mente está muito agitada, ela perde a sua ancoragem. A mente pode ficar confusa, que foi o que eu acabei de falar para você, perde a noção da realidade e pode ter risos e choros sem causa. Normalmente mais riso, porque tem uma relação mais direta com a alegria. É aquele adolescente, por exemplo, que ri de tudo, olha um para a cara do outro, dá risada. É a pessoa, por exemplo, que chega num velório, lá numa situação triste, e ela ri, porque ela não consegue ter ali o controle do riso e ela não consegue entender a realidade. Sua mente está confusa. E também a perturbação mental. Quando nós falamos do movimento mental, quando nós falamos da tristeza e, portanto, do pulmão,
Com a tristeza, o Ti diminui. Então, se no coração, na alegria, ele dissolvia, ele desaparecia, aqui ele diminui. Quando o Ti do pulmão diminui, o que vai acontecer? Vai causar deficiência do Ti do pulmão. E aí o pulmão vai perder todas as suas funções, uma vez que o Ti tem relação direta com as funções. O que vai acontecer com esse paciente? Pode ter depressão, e aqui no caso uma depressão por tristeza mesmo, falta de ar, voz fraca, dificuldade de ter a respiração completa e assim por diante. Ou seja, todas características que estão associadas à falta do Ti do pulmão. Paciente depressivo por conta de tristeza, por exemplo, é aquele paciente que não tem vontade de falar, porque para falar ele precisa do Ti torácico, que tem relação direta com o Ti do pulmão. Então, se você pergunta, bom dia, tudo bem com você? Ele responde tudo. O que você está sentindo? Nada. Ele não tem vontade de falar, ele traz para você respostas prontas. E normalmente a voz é bastante baixa. Às vezes a pessoa fala, a gente até entende pelo mexer da boca, mas a gente quase não ouve a voz desse paciente. Vai relatar a falta de ar, principalmente quando está deitado, vai relatar desconforto respiratório e outras questões aí associadas à deficiência do Ti do pulmão. Já a preocupação, ela vai atingir o baço, movimento terra. E o que ela faz? Ela dá um nó no Ti. Então, o Ti, ele precisa ter a sua movimentação. O Ti do baço, ele sobe. Quando a pessoa se torna muito preocupada, o Ti do baço começa a andar em círculo, literalmente. Ele perde a sua função de transporte, de ir para cima. Ele fica ali parado, estagnado. O que vai acontecer com isso? Vai ter uma perda, uma diminuição nas funções do baço, especialmente transformação e transporte, que são as duas funções do baço principais. O que eu quero dizer com isso? Que uma pessoa que é preocupada por muitos e muitos anos, seja com a família, com o filho, com dinheiro, com trabalho, o que quer que seja, ela vai ter uma deficiência do Ti do baço. Ela vai ter uma dificuldade de ter o seu baço realizando as suas funções. Como consequência, vão aparecer questões emocionais associadas ao I, que é o aspecto mental associado ao baço, e também questões físicas. Esquecimento, falta de foco, dificuldade de concentração. Lembrando que o I é a intenção. Ele tem relação direta com essa questão de foco, de estudo, de entendimento lógico-matemático, e a pessoa que fica muito preocupada, ela perde essa questão aí, essa função associada ao baço. E os físicos, falta de apetite, constipação, que é a obstipação intestinal, porque o fluxo do Ti está prejudicado, baço não está transformando, distensão abdominal também vai aparecer, porque aquilo que o baço não transforma vira umidade, começa a inchar a barriga e assim por diante. Todos os sintomas associados à deficiência do Ti do baço. Pensando agora no movimento água, no rim, o medo faz com que o Ti descenda. De forma fisiológica, o Ti do rim, ele desce. Só que ele desce de forma controlada. Ele desce bonitinho lá, devagarzinho, para fazer suas funções. Só que quando a pessoa passa por uma situação de um medo muito intenso ou um medo prolongado, o Ti do rim desce excessivamente. Então, ao invés de descer lá bonitinho, ele começa a descer muito rápido. O que vai acontecer nesse caso? Ele vai aumentar a função, então ele vai trabalhar demais, vai transformar demais, joga tudo para baixo de uma vez e a longo prazo leva à deficiência. Por quê? Tudo no corpo que trabalha demais chega numa hora que vai levar à deficiência. Igual a gente. Se a gente pegar um dia, trabalhar 24 horas lá em pé, correndo de lá para cá, no dia seguinte a gente não consegue levantar da cama. O corpo é exatamente a mesma coisa. O que vai aparecer aqui? Incontinência urinária e fecal, porque é o rim quem controla os esfíncteres inferiores. Então, por exemplo, num caso de um medo muito grande, muito intenso e abrupto, uma situação de assalto ou algo assim, muitas vezes o paciente ele faz xixi e cocô na calça. Por que isso acontece?
Porque desce demais, o rim não consegue controlar os esfíncteres inferiores, e aí sai o xixi e sai o cocô. Isso é explicado justamente pela alteração no movimento do Ti do rim. O paciente também vai apresentar enurese noturna, isso é muito comum em criança. Criança que tem enurese noturna, quando você busca a história de vida dela, vai ter ali alguma questão associada a medo. Pode ser que foi numa festa e tinha um palhaço e ficou com muito medo do palhaço. Pode ser que algum parente derrubou essa criança, ou fez alguma brincadeira, ou deu um susto nela, que ela não entendeu muito bem por ser criança, e a partir daí teve uma alteração no fluxo natural do Ti do rim, e aí causou a enurese noturna, entre outros. Então, na prática, a gente vai ter que considerar o movimento natural do Ti de cada órgão, o que a emoção faz com o Ti de cada órgão e quais são os sinais e sintomas que vão aparecer. Agora, tem um detalhe muito interessante que você precisa saber e considerar na sua prática clínica. Todas as emoções, pode ser tristeza, alegria, preocupação, medo e raiva, levam ao fogo. Todas as emoções, quando forem muito prolongadas ou muito intensas e prolongadas, então você pode ter lá uma questão de uma esposa que apanha do marido durante um mês, por exemplo, não é um período tão longo assim, mas é muito intenso, vai gerar fogo. E quando se tem fogo, se tem uma perda total da consciência. É aquele momento lá onde um vai lá e mata o outro, e depois se mata. Então, já é uma questão emocional mais grave. As manias, as depressões mais intensas, o suicídio, tudo isso pode ter relação com o fogo. Por que acontece o fogo? Porque cada uma das emoções vai alterar o fluxo de Ti, de modo que, de alguma forma, vai fazer com que ele estagne. Lembra da questão da raiva? Vai tudo para cima, só que o que deveria ir para as laterais fica parado. No caso do baço, a preocupação dá um nó. Um dissolve, o outro diminui, o outro joga para baixo. De forma geral, em algum momento desse mecanismo, vai ter estagnação. Estagnação leva ao calor. Tudo que fica parado gera calor. E calor vai se tornando cada vez mais intenso, que vai chegar ao fogo. Cuidado, evite que seu paciente aí com questões emocionais chegue nesse quadro. Por quê? Os sinais e sintomas são muito mais intensos e, obviamente, é muito mais difícil de resolver. Sinais e sintomas comuns aí quando se tem o fogo atingindo a fisiologia, irritabilidade. Aqui, a irritabilidade não é aquela irritabilidade leve, de xingar a pessoa. Não, já é irritabilidade para cima, de socar, de matar e esse tipo de coisa. Insônia, a pessoa não dorme, ela passa 3, 4 dias sem dormir, ela tem sono, mas ela não consegue dormir. Gosto amargo na boca de uma forma muito intensa. Se lá na raiva era de leve, aqui é muito intensa. Por quê? O calor, ele vai secar a bile, que tem um sabor muito amargo. Este secar da bile vai fazer com que ocorra ali uma evaporação da bile, que vai subir, normalmente, a yang, então tende ao alto, e vai se instalar na região da boca. Então, esse paciente tem um gosto muito amargo na boca, tipo gosto de fel. Dor torácica, justamente por conta do fogo. Tosse também, porque seca os fluidos corporais. Se o calor já seca, imagina o fogo. E a pessoa que vai perder a noção mental e emocional, ela perde as suas características, ela perde o entendimento do que é socialmente aceito, do que não é, e sim pode fazer besteiras por aí. Para finalizar, mais uma vez o alerta que eu já dei para você nessa aula. Nem todas as emoções, nem todas as doenças são causadas pelas emoções. Cuidado! Quando você tem um quadro agudo no paciente, não vai pensar que é porque ele tem algum problema emocional. É fator patogênico externo. A pessoa que está lá com sinusite, a pessoa que está com pneumonia, a pessoa que está ali com infecção de urina, não é questão emocional naquele momento. Então, tem essas linhas aí que falam que tudo é emocional e não vai tratar, porque nós temos 3 causas de doenças e que você precisa lembrar e considerar na sua prática clínica: as externas, as internas e as nem internas e nem externas. Ou seja, para ter um bom diagnóstico, você precisa olhar para essas 3 causas
e entender que muitas vezes elas vão acontecer simultaneamente. E aí, dentro do período do processo de diagnóstico, baseado em interrogatório, inspeção, palpação e ausculta e olfação, você vai entender o mecanismo da doença e aí sim você vai fazer a diferenciação de síndromes, princípio de tratamento e seleção de pontos. Cuidado, não é tudo emocional. Essa aula fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida ou comentário, basta deixar aqui embaixo que eu volto para responder. Se não, a gente se vê numa próxima aula aqui da Academia do Aprendiz. Até lá, tchau, tchau.